Olá, meus amigos cartoleiros e cartoleiras. Estamos aqui para a 12ª rodada do Cartola. A rodada não foi muito boa para o nosso time do canal, né? Eu acreditei em alguns jogadores do Fluminense e acabei me dando mal, porque eu estava com o Manuel, ele saiu, tive que colocar o David Braz e ele me aprontou sendo expulso, né? Os outros times do canal foram razoavelmente bem. Ficamos com um time nos 43 pontos alguma coisa, outros 47, outros 60 pontos. Perdemos muitas cartoletas em todos os times. Mas vamos buscá-las no 12º, na 12ª rodada. Aqui, para quem não me conhece, sou Manuel Carlos Melo, do canal MC Melo. Eu vou hoje falar somente sobre os jogos da próxima rodada, dar o palpitômetro, mostrar as nossas vitórias dos jogos, né, em algumas ligas aqui que eu aposto, né, que ganhamos alguns, e vamos para o próximo. E agora eu vou começar a fazer filmes menores para poder ter mais interação com vocês no YouTube. Também devo ficar sem fazer lives por algum tempo, tá? Por causa dos jogos corridos e com o meu trabalho eu acabo não tendo como fazer live e análise. Aí não consigo fazer as análises direito e acontece essas coisas que aconteceram nessa rodada. Porque fico preocupado com as lives, fico preocupado com a coisa e não faço o estudo da forma que tem que ser. Então, vamos lá para as nossas análises. Aqui é o meu palpitômetro, né? O palpite para a 12ª rodada. Isso devia vir depois de eu fazer as análises, mas como ele aconteceu, já está aqui, vamos lá. Eu aposto no Fluminense 2-1, mas não é por causa dos 2-1. A minha ideia é vitória do Fluminense contra o América, mesmo sabendo que o Fluminense, né, fora de casa, teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. O América dentro de casa, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Mas o Fluminense provavelmente vai vir mordido nessa jogada, né? Fez um futebol tão lindo quanto o Atlético Mineiro e uma decepção contra o Atlético Goianiense, né? Dentro do próprio Maracanã. Esse jogo também, o América também vai dar trabalho, né? 1-1 também aí não é uma coisa que é do outro mundo de acontecer. Eu acho que é até mais fácil do que a vitória de 2-1, né? Vamos só ver se Luiz Henrique e o Cano jogam melhor nessa rodada, porque o time deu um tilt na rodada passada. Acho que veio muito empolgado pela vitória do Atlético, se achou e acabou tomando um susto e podia ter perdido demais se não fosse o Fábio. Flamengo e Cuiabá. 2-1 para o Flamengo. Por que que eu falo da vitória do Flamengo contra o Cuiabá? Que Dorival deve dar uma organizada interna de vestiários. Pode ser que o time já esteja melhor. Não sei se o Arrascaeta vai estar de volta. Se tiver, isso vai ajudar muito. O Flamengo vem de uma derrota, o Inter feia, de 3-1. Né? Podia não ter feito aquele um gol que para mim ia ser lindo no nosso time de valorização. Eu tinha apostado, fechei a defesa do Inter no time de valorização, mas aquele golzinho acabou atrapalhando. Mas eu acredito numa vitória do Flamengo contra o Cuiabá. Por que que eu acredito nisso? Porque pela análise que eu fiz, em 11 jogos o Flamengo venceu 3 em casa, empatou 3, teve 5 derrotas. Claro que o Cuiabá, fora de casa, também teve 2 vitórias e 3 derrotas. E em casa o Flamengo venceu 2 vezes, empatou uma, derrotou uma. Mas agora mudou de técnico. Então pode ser que as coisas melhorem. Quem sabe Everton Ribeiro joga bem nesse jogo, o Andréas, Bruno Henrique. Não dá para confiar em Pedro, Gabigol, se a Arrascaeta vier. O que dá para confiar talvez é nos laterais.
mas não dá para confiar também no SG. Acredito que o Flamengo tem tudo para sair com uma vitória, nem que seja de 1-0 em cima do Cuiabá. Bragantino e Curitiba. Hoje deu uma confusão muito grande, né? Curitiba perdeu seu primeiro jogo para o Palmeiras. Palmeiras, de novo, jogou muita bola, né? Teve uma dificuldade, não que o Curitiba jogou mal, mas toda aquelas confusão com torcida, com o gás que os caras deram, parou o jogo, acabou atrapalhando. Mas o Palmeiras está jogando muito. Dudu, Rony, Zé Rafael, Scarpa, Marcos Rocha, Piquerez. Tá meio difícil de segurar o time do Palmeiras. Mas Curitiba não é um time ruim. O Bragantino dentro de casa joga um pouco melhor. Você tem Arthur, né, e Elinho e tal, jogaram bem, né? Eu até que vi o jogo. O jogo foi um jogo até que bom deles agora. Não foi um jogo ruim. Então eu acho que eles têm tudo. Curitiba leva para mim uma vantagem em cima. Bragantino e Curitiba, é, a história do Curitiba é 2 empates, 3 derrotas fora de casa. E o Bragantino dentro de casa tem 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Então tá um negócio meio equilibrado. Perdeu 2, empatou 2, né? O Curitiba já segurou o SG fora de casa 4 vezes e o Bragantino nenhuma. Então, eu acho que 1-1, um empate entre Curitiba e Bragantino é muito provável. Uma pouca vantagem para o Curitiba, para mim, como vitória. Palmeiras e Atlético Goianiense. Vitória do Palmeiras em casa é quase certo. Esse jogo é mais um jogo para a gente arriscar as nossas cartoletas, fechar as defesas do Palmeiras, né? Provavelmente Gustavo Gomes também deve voltar. Então eu acho que o Palmeiras tem tudo para ganhar e vou te falar, não vai ser de pouco. Quando a gente for fazer as análises, eu vou te mostrar que o Palmeiras sempre ganhou deles na faixa de 2-3-0. E é o único time que tem chance de segurar o SG para mim na rodada 12. São Paulo e Botafogo. São Paulo e Botafogo eu vejo uma pequena vantagem do São Paulo em relação ao Botafogo, mas o São Paulo fora de casa não joga bem, por isso aposto num empate. Empate com gols também, não acredito no 0-0. Juventude e Santos. Aqui até acredito que o Santos possa segurar o SG contra o Juventude e a vitória do Santos é bem provável. Principalmente se Marcos Leonardo voltar, né? Eu não sei se Léo Galhardo vai, o Léo Batistão vai estar de volta no time também. Então o Santos tem uma vantagem bem grande de vitória e talvez de segurar o SG. Coloquei aí 2-1, porque o Juventude dentro de casa também não é um time bobo, é um time bom também. Ele vai, ataca bastante, tem bastante finalizações. Aqui as finalizações não são tão precisas. Ceará e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está dando uma. Acabou o jogo do Fortaleza, ficou no 0-0. Atlético Mineiro tá dando umas bobeadas. E o Ceará, eu coloco aí 2-1, mas pode até ser um empate, tá? De 1-1. Mas eu tô pondo 2-1 porque eu acho a força do Atlético Mineiro melhor. Ceará tem empatado muito. Mas com o Mendonça a gente não pode dizer que o Atlético Mineiro não toma gol, porque ele praticamente não segurou a SG nenhuma vez fora de casa. Goiás e Inter. Por que empate? Porque Inter, praticamente fora de casa, empatou quase todas as rodadas que eu vi. E o Goiás não tem perdido em casa. Então, 1-1, 0-0 aí é uma boa aposta para quem aposta nos jogos. Fortaleza e Avaí. Fortaleza em casa acabou de empatar com o Atlético Paranaense. Por Fortaleza,
não é bom em relação a pontos, mas foi um bom jogo, porque o Atlético Paranaense, para mim, é superior ao Fortaleza. Ter segurado o SG e ainda ter segurado o empate, eu acho que tem força. Esse jogo, eu acho que é um jogo bom para se apostar no Pikachu, Romarinho, né? Mas mais no técnico, no Marcelo Boeck também, porque o Avaí também ataca. Você também tem que contar que Bissoli, Muriqui, tem uns jogadores, Morato, eh, o, agora fugiu o nome dele, mas depois a gente fala. O centroavante deles também é muito bom. Então eu acho que é um jogo que tem tudo para ter gols de ambas as partes. Não vejo vitórias do Avaí. Talvez mais chance do Fortaleza do que o Avaí, mas não é nada de se perder também se o Avaí vencer o Fortaleza lá. O Fortaleza está melhorando. Corinthians e Atlético Paranaense. Eu coloquei vitória do Corinthians não por causa que o Atlético Paranaense é ruim, eu acho que o Atlético Paranaense dentro de casa é muito forte. Eu acho que o Terans é uma excelente opção nesse jogo aqui, né? Então, o Corinthians tem levado vantagens nos últimas estatísticas nos últimos anos, toda vez que andou jogando com o Atlético Paranaense lá. Venceu o Atlético Paranaense sempre com 1-0 e segurou o SG. O que não pode acontecer, que pode acontecer o contrário. O Corinthians até agora, ele segurou o SG fora de casa, e o Atlético Paranaense já em casa já teve 3 SGs, né? Em casa ele teve uma única derrota, 3 vitórias e um empate. E o Corinthians teve só 2 derrotas fora de casa, foi 3 vitórias e um empate. É um jogo bem parelho, tá? Eu vou direto agora para nossas análises, para depois eu vir aqui com vocês. Então, aqui no Juventude e Santos, que eu fiz a análise, vocês veem que o Juventude leva vantagem nas apostas. O que eu acho que isso aí também tem prejudicado um pouco os jogos. Porque tem coisas que acontecem que no nosso Brasil é tão estranho. Então, vamos lá. Nas últimas vezes que se enfrentaram, o Juventude venceu 4 vezes, empatou 4 e perdeu 3 vezes para o Santos. Em 2021, deu 3-0 no Santos, que eu acho que não é o caso de agora. Aí o Santos ganhou deles lá por 3-1, por 2-0, empatou 1-1, às vezes que jogou lá. Aqui, quando eu venho. Ah, eu estou com um pouquinho de problema na internet, hoje ela já caiu 1 milhão de vezes. Então vamos lá. Nos jogos entre Santos e Juventude, o Juventude, em 11 partidas, né, em 11 jogos pelo Brasileirão, venceu só 2, perdeu 5, empatou 4. Então a fase do Juventude agora não é tão boa. Se você comparar que o Santos venceu 3, empatou 5 e perdeu 3. E o Juventude em casa teve 6 jogos, uma única vitória, 3 derrotas e 2 empates. E o Santos, fora de casa, teve 3 empates e 2 derrotas. Pela estatística do jogo, eu vejo tanto a chance de um empate entre o Santos, mas eu acho que a vitória do Santos, pelo momento do Santos, é melhor. E é mais fácil para mim, né? Nesse contexto atual. Às vezes a gente fica muito só nas estatísticas e eu tenho visto que as estatísticas nem sempre estão batendo. Então a gente tem que fazer uma análise também sobre os jogos de acordo com
o momento de cada time. Aqui para a rodada 12. Tudo já estava arrumadinho, mas por causa da internet ter caído, acabou atrapalhando. Então aqui, ó, as apostas dão 3 para empate e 3 se o Santos ganhar. E dão vantagem para o Juventude. Mas aqui, ó, em 2021, o Juventude venceu de 3-0 e empatou 0-0 com o Santos. Mas o que me interessa é isso aqui, ó. Juventude esse ano em casa perdeu para o Atlético Paranaense, ganhou do Fluminense, foi aquele jogo debaixo de chuva, perdeu para o Palmeiras, empatou com o Internacional e perdeu para o Cuiabá. Quer dizer, ele não teve, tirando a vitória do Fluminense por causa daquele gol debaixo de chuva, daquele gol contra, ele só empatou e a maioria das vezes ele perdeu, né? Ele teve 2 vitórias em 11 jogos. E as 2 vitórias que ele teve foi aquela debaixo de chuva e uma vitória contra o Avaí de 2-1. Se você for ver também, não segura SG nunca, então ele vai tomar gol. O Santos, fora de casa, ele empatou com o América, com o Atlético Mineiro, empatou com o Paraná, perdeu para o Goiás, foi aquele jogo catástrofe em maio. Mas se você ver, ó, o Santos, quando ele vence, tá, ele já segurou o SG várias vezes. Apesar que não vejo vantagem dele segurar o SG contra o Juventude. Por isso coloquei 2-1. Mas é um jogo que pode ser 1-0 para 2-1. Eu aposto mais na vitória do Santos do que no empate. Se tivesse que fazer uma aposta aqui, apostaria nesses 2 cantos para não perder meu dinheirinho. Vamos para o segundo jogo. Red Bull, Bragantino e Curitiba. Eles já se enfrentaram 9 vezes. Em casa foram 4, e das 4 vezes que enfrentaram em casa, empatou 2 e perdeu 2 para o Curitiba. No campeonato, o Bragantino teve 11 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O Curitiba foram 11 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Sendo que em casa, o Bragantino teve 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E fora de casa, o Curitiba não vai bem. 2 empates e 3 derrotas. Então, o Curitiba, ele está meio perdido fora de casa. Então, eu vejo que um empate entre Curitiba e Bragantino não é nada de outro mundo. A vitória do Bragantino em cima do Curitiba também pode acontecer. O que não pode acontecer aí é um SG. Acredito que tanto de um lado quanto de outro exista gol. Então, para apostar no Arthur, apostar no Igor Gomes, não sei se o Léo Galhardo vai jogar, mas no Manga, em alguns jogadores do Curitiba, no Elinho, no Ítalo, num jogo desse, não é mau negócio. E para como as cartoletas estão ficando difíceis, porque os jogadores do time, para quem tem poucas cartoletas, dá para apostar nesses jogadores, tem muita preocupação de perca de cartoleta. Nos históricos deles, em relação aos jogos todos, tá? Estão pagando 1,8, quer dizer, a bolsa de apostas não acredita numa vitória do Curitiba contra o Bragantino.
e muito menos no empate. Estão confiando muito mais na vitória do Bragantino do que numa derrota. E até lá não mudar nada no histórico em relação a jogadores, apostar no Bragantino, no Arthur é um bom negócio. E quem apostar no Curitiba é aquela zebra que pode dar certo também. Nos últimos jogos, o Curitiba empatou com o Bragantino, ganhou do Bragantino 2 vezes e empatou. Quer dizer, num histórico de 2019 e 2020, foram 2 vitórias por parte do Curitiba e 2 empates. Na, nos históricos de jogos de maio para cá, né, o Bragantino em casa ganhou do Flamengo, perdeu para o Internacional, perdeu para o Goiás, perdeu para o Estudiantes, empatou com o América Mineiro e perdeu para o Corinthians. Então, essa análise que eu vejo que o Curitiba tem uma chance contra o Bragantino. Mesmo que o Bragantino tenha jogado razoavelmente agora, né, não é um time que está no mesmo patamar de jogo do Curitiba. O Curitiba, fora de casa, esse ano, ele empatou o Ceará, perdeu para o Atlético Goianiense, perdeu para o Santos, perdeu até para o Avaí e empatou com o América Mineiro. Então, é um jogo para apostar assim, em jogadores, né? Que gols vão ter, porque Curitiba segurou o SG 2 vezes em todos esses jogos. E o Bragantino não segurou o SG uma vez só. Então, não dá para se apostar em defesas desse time. Pode se apostar no Igor Paixão e em Arthur, para mim, que são os 2 melhores jogadores de aposta para essa. Talvez o Elinho, alguém, o Natan, mas não confiando em SG. Vamos para o outro jogo que é Internacional Goiás. Acho que eu pulei um aqui. Estava na página errada. Ligação, que hoje é domingo, né? Tive que curtir o Dia dos Namorados ontem, hoje. A gente fica assim meio perdido nas noções das coisas. Ceará e Atlético Mineiro. Ceará e Atlético Mineiro. O Ceará em casa já teve 10 confrontos com o Atlético. Só venceu um, empatou 2 e perdeu 7. Né? E todos que ele perdeu, né, ele ganhou um aqui por 3-0, perdeu, ganhou outro por 1-0, depois perdeu de 3-0, 3-1, 2-0, mais aqui, mais 2-0. Então, Ceará sempre. O Atlético tem chance de sair com SG? Eu acho remota, porque tem tomado muito gols nesse campeonato. Aquelas vitórias não são atuais. Então, o Atlético em 11 jogos teve 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O Ceará, 11 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Eles estão praticamente iguais em derrotas. A diferença aqui está que o Atlético teve uma vitória a mais do que o Ceará. O Ceará em casa teve 2 empates e 2 derrotas. Ainda não venceu em casa. E o Atlético Mineiro teve, uma vitória fora de casa, 3 empates e uma única derrota.
não acredito na derrota do Atlético contra o Ceará, né? Tudo é possível no futebol? Claro que é, tudo é possível no futebol. É, o Atlético Mineiro sair com um empate junto ao Ceará, para mim é a maior probabilidade, porque ele não joga bem, não tem vindo bem, né? Quando o Hulk não está jogando bem, parece que tudo acaba. O técnico lá deu umas mexidas, é, voltou a pôr o Keno no jogo, Savarino jogou, né? Mas mudou, ele mudou no time, acho que por causa da derrota que teve contra o Fluminense, ele mexeu, mas eu acho que ele mexeu e bagunçou um pouco a estrutura do time. Vamos ver como é que vai ficar o Ceará. Parece que já contratou um novo técnico. Eu não vi o nome ainda do técnico. Então, o Ceará contra o Atlético. O Atlético leva uma pequena vantagem para mim em relação, por causa do seu elenco. Mas a chance de um empate e de uma vitória do Atlético, para mim, é a maior. Aqui vou para Bet Play. Tá aqui. Bet Santos, Atlético Mineiro e Ceará. Pelas apostas, você vê que está bem pareio. Está dando 3,3 para o Ceará, 3,4 para o empate e 2,15. Então, mesmo o Atlético ganhando, não está pagando, tá pagando bem até. Porque a vitória do Ceará, o empate está quase igual e a diferença é muito pequena. Nos confrontos que eles tiveram, o Atlético ganhou de 3-1 uma vez, perdeu por 2-1, empatou por 2-2, ganhou de novo de 2-0, 2-1 e 2-1 novamente. Esses confrontos foram de 2019 para cá. O Ceará em casa, né, ele empatou 1-1 com o Goiás, ganhou de 2-0 do América, empatou com o Curitiba 1-1, ganhou do Fortaleza 1-0, empatou 2-2, ganhou de 2-0 no Independente, empatou 0-0 com o Santos, ganhou de 6-0 daquele timico lá do General Cabaleiro, 2-2 com o Flamengo e 2-0 com o Tombense. Então, as vitórias que ele teve mais, um pouquinho mais expressivas foram com os times baixos de outra categoria, não dentro do Brasileirão. Dentro do Brasileirão, todos teve empate, tirando a vitória com o América 2-0. O Atlético Mineiro, de maio para cá, empatou com o Santos, perdeu para o Fluminense, empatou com o Palmeiras, ganhou do Avaí por 2-1 num jogo suado, perdeu para o Tolima, ganhou do Brasiliense por 1-0, ganhou do Independente Del Valle 3-1, 2-0 com o Atlético Goianiense, empatou com o Bragantino e perdeu o América. Se você for ver ele fora de casa, ele teve uma derrota, um empate, mais um empate, mais uma derrota. Então ele não vai bem fora de casa. Então não, acontecer um empate com o Ceará não é nada do outro mundo. Ainda mais com o Mendonça fazendo gol todos os jogos. É um atacante também que eu sugiro para quem quiser nessa partida. Tanto ele quanto o Sacha, para mim, quanto o Hulk, quanto o Nacho, são os jogadores que eu mais aconselho. Arana não vai bem fora de casa e está custando caro. Aqui agora nós vamos para o próximo jogo.
Próximo jogo: Internacional e Goiás. Internacional e Goiás, o Goiás já enfrentou o Internacional em casa 25 vezes. Perdeu 14, empatou 6 e venceu 5. Goiás, dentro de casa, teve 11 jogos. No campeonato, teve 3 vitórias, 5 empates e somente 3 derrotas. O Internacional, 4 vitórias, 6 empates e uma derrota. Dentro de casa, o Goiás não costuma perder. Tá? Muito difícil. Dentro de casa, o Goiás teve, opa, internet, 5 jogos, uma vitória e 4 empates. Nenhuma derrota. Então, um empate com o Internacional é muito válido nessa rodada. Existe a chance de um empate 0-0? Existe. Mas o Internacional tem o Wanderson que anda jogando muita bola. E é capaz de fazer gol nesse. Goiás não está ainda completo, né? Tem 3 ou 4 jogadores ainda que estão no departamento médico e não deve voltar para o próximo jogo. O que é? Atlético, tá. Internacional. Ó, pela estatística é 2,8, 3,1, 2,60. Então é um jogo equilibrado. Para apostas, tá? É um jogo que é de risco, né? Porque qualquer um paga. Aqui o menor risco é pagar no empate. Internacional venceu o Goiás por 1-0. O Goiás venceu o Internacional por 1-0, por 2-1 e por 2-1. Quer dizer, de 2019 até 2020 foram 3 vitórias do Goiás e uma única derrota. Mas de 2019 para 2020 muita coisa muda. Esse ano, o Goiás dentro de casa empatou com o Ceará, empatou com o Bragantino, ganhou do Santos e empatou com o América. Ele perdeu fora de casa 2 jogos, um para o Flamengo e um para o Avaí. O resto tudo empate. Só segurou o SG um jogo contra o Santos dentro de casa e 2 jogos fora de casa. O Internacional, fora de casa, empatou com o Santos, um, venceu o Bragantino por 2-0, empatou com, com o Juventude, empatou com o Guaiarenha, né? Deve ter sido pela Sul-Americana. Quem mais aqui? Empatou com o Cuiabá. Também, se você for ver, ele só segurou o SG fora de casa uma vez. Então não é jogo para se confiar em SG. Flamengo e Cuiabá. Que fase, meu Deus, que fase que tá o Flamengo. Flamengo e Cuiabá. Eles se enfrentaram 2 vezes, tendo uma vitória e um empate. Então não dá muito para você fazer uma análise em cima disso. O Flamengo, em 11 jogos, teve 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Que Flamengo é esse? Cuiabá, em 11 jogos, 3 vitórias, 3 empates
e 5 derrotas. Está empatado com o Flamengo. Quer dizer, os dois estão nas mesmas situações no Campeonato Brasileiro. Você vê como o Flamengo decaiu. Então vamos lá. A Bolsa de Apostas paga 9 se o Cuiabá vencer. Aí ele está pagando 9, é porque eles não acreditam na vitória do Cuiabá de jeito nenhum em cima do Flamengo dentro do Maracanã. Já no empate, eles pagam 4,75. Então eles confiam demais na vitória do Flamengo, porque está pagando 1,36. O Flamengo contra o Cuiabá em 2021 empatou 0-0 no Maracanã e venceu em Cuiabá por 2. O Flamengo, dentro de casa esse ano, perdeu para o Fortaleza, ganhou, ganhou, ganhou do Sport Cristal, ganhou de 1-0 do Goiás, do Universidade Católica, de Altos e perdeu para o Botafogo. Cuiabá fora de casa, perdeu para o América, perdeu para o Melgar, ganhou do River Plate, foi uma sorte, perdeu para o São Paulo e perdeu para o Santos. Quer dizer, fora de casa, o Cuiabá praticamente perdeu todos os jogos, né, nos últimos, esse ano de maio para cá. Então é claro que a chance do Flamengo aumenta muito. O problema é que no Flamengo, se tivesse que apostar em alguém, apostaria no Everton Ribeiro, Andréas ou no Bruno Henrique. Nem na defesa apostava, porque tanto o Mateuzinho, talvez o Lucas. Mas mesmo assim eu estou meio decepcionado com o Palmeiras, não estou arriscando, no o Flamengo não estou arriscando muito. Tenho que esperar ver o que acontece com o Dorival. Corinthians e Atlético Paranaense. Já estamos em 37 minutos de vídeo para poder analisar todos os jogos. O Corinthians e Atlético Paranaense, em casa, eles já se enfrentaram pelo Brasileirão 25 vezes, 10 vitórias do Corinthians, 8 empates e 7 vitórias do Atlético Paranaense. O Corinthians gosta de ganhar do Atlético Paranaense em casa. Em casa, o Corinthians já jogou 11 vezes no campeonato, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Atlético Paranaense tem 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Ele melhorou muito com a vinda do Filipão. Então, hoje ele empatou 0-0 com o Fortaleza dentro de casa, mas foi um jogo bem pareio, né? Então, é assim, o problema do Taylor é assim, quando ele joga mal num jogo, ele ganha bem no outro. Então, ele não jogou bem esse jogo, joga bem no próximo. Então, o Atlético Paranaense em casa teve 5 jogos, 3 vitórias, um empate, uma única derrota. Não vai ser moleza para o Corinthians. Corinthians fora de casa teve 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Então ele teve 2 derrotas fora de casa, uma do Palmeiras e uma o Cuiabá, que foi aquele desastre da segunda-feira que ninguém esperava. Perder para o Palmeiras dentro de lá não é ruim. Então, se você for ver a chance de um empate entre Corinthians e Atlético Paranaense, não é ruim. Além de que também a gente pode até às vezes sugerir um SG. Por quê? Tanto do Paranaense quanto do Corinthians, um 0-0 é bem provável uma partida dessa. E o Corinthians é a segunda defesa menos vazada do campeonato. A primeira é o Palmeiras. Eu,
Nos confrontos que eles tiveram de 2019 até 2021, o Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1-0, por 1-0, empatou 3-3, venceu por 1-0, empatou 2-2 e venceu por 2-0. Então, se o Corinthians vence, normalmente segura o SG. E só dois empates, né, que foram em 2021, 2020, 2021, por 3-3 e em 2019. O Atlético Paranaense em casa empatou 2-2 com o Santos, venceu o Caracas por 5, venceu o Avaí por 2, venceu o Libertad por 2-0, venceu o Tocantins por 4 e venceu o Ceará por 1-0. Depois da vinda do Felipão, você vê que aumentou a quantidade de verde, né? O Corinthians, fora de casa, perdeu para o Cuiabá, que foi o acidente, ganhou do Atlético Goianiense, empatou com o Boca Juniors, empatou com o Internacional e venceu o Red Bull Bragantino. Só que tem uma, duas, três, quatro, né, SG. Então eu acho que a chance de um SG para esses dois times é grande. Eu aposto, não porque sou tão corintiano, mas eu acho que o Corinthians tem uma leve vantagem nesse jogo em relação aos históricos que ele tem com o Atlético Paranaense. Não vou muito só pelo jogo, porque às vezes o histórico ajuda bastante. Fluminense e América Mineiro. Há 2 rodadas atrás, que eu não tive tempo de estudar os jogos que eu comecei a fazer dentro dos meus históricos, eu fui bem melhor do que nessas que eu não tive muito tempo de fazer estudo. Fluminense, o América Mineiro já enfrentou o Fluminense 5 vezes em casa. Venceu uma, empatou uma e perdeu 3. No Brasileirão, o Fluminense tem 11 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. O América, 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Eles estão praticamente empatados, 14 pontos, né? Sendo que o América perdeu os 2 últimos jogos, um por Ceará e um por São Paulo hoje. O Fluminense me perdeu para o Atlético Goianiense, que essa aí não entendi. Venceu o Atlético Mineiro, perdeu para o Juventude, perdeu para o Flamengo 2-1. Se você for ver, ele acha que o acidente mesmo foi a vitória contra o Atlético Mineiro. Então, o Fluminense e a América, o América pode até vencer o Fluminense lá. Eu acho que a chance do Fluminense é maior do que a do América, mas pode acontecer. Perdeu para o Juventude. Os últimos confrontos deles, tanto que o Fluminense, entre empate e vitória do Fluminense, eles estão dando 3. Eles dão mais chance de vitória para o América do que para o Fluminense. O empate está quase igual, então eles já sugerem um empate ou uma vitória do América. O Fluminense venceu o América por 2-0 em 2021 e perdeu por 1-0. O América, dentro de casa, perdeu para o Ceará, perdeu para o Cuiabá, venceu o CSA e só. E o SG deles, dentro do Brasileirão, praticamente não houve, né? O Fluminense, fora de casa, perdeu para o Juventude, perdeu para o Flamengo
Não, perdeu para o Juventude. Ganhou do Petroleiro, né? Que isso aí não conta. Ganhou do Fortaleza 1-0. Empatou com o Union. Ganhou do Vila Nova. Empatou com o Palmeiras. Então, não é tão estável como parece. O acidente mesmo, a gente acha que foi um acidente o jogo contra o Atlético Goianiense, depois do futebol que a gente viu contra o Atlético Mineiro, mas o acidente foi contra o Atlético Mineiro. Acho que o tilt deu foi no Atlético Mineiro e não no São Paulo e Botafogo. Aqui diz que esse jogo está para o dia 16, mas em algumas bolsas de aposta está dizendo dia 15. Né? Se for dia 15, ele vai ter validade. Se for 16, eu não sei se vai do Cartola. Eles já se enfrentaram 31 vezes no Brasileirão. 15 vitórias do Botafogo, 8 empates e 8 São Paulo. Mas não vejo o Botafogo com essa força. Que São Paulo é muito ruim fora de casa. Então, existe uma probabilidade de perder para o Botafogo? Existe, mas para mim é pouca. Em 11 jogos são 4 vitórias, 6 empates e uma derrota. O Botafogo, em 10 jogos, porque ainda não jogou a outra rodada, teve 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O que me interessa aqui é que o Botafogo, dentro de casa, teve uma vitória, um empate e 2 derrotas. Né? Pode ser que ele consiga uma vitória agora em cima do Avaí. Se o Avaí também não surpreender a gente em cima do Botafogo, porque o Avaí não é um time bobo. Né? Os atacantes dele são rápidos, né? E a defesa do Botafogo dá muita moleza, principalmente no segundo tempo em contra-ataques. O Avaí, fora de casa, aí não. O São Paulo, fora de casa, ele teve 5 empates e uma derrota. Não venceu ainda ninguém fora de casa. Então eu acho que a chance de um empate nesse jogo é muito provável. E se tiver que ter uma vitória de alguém, provavelmente seria do Botafogo, pelas lógicas. Tanto que eles dão vitória para o São Paulo. O empate e do Botafogo 3.1, 3.2, 2.37. Então, jogo pareio. Eu, se tivesse que apostar, não apostaria nem em vitória nenhum do outro. Eu apostaria somente no empate. Botafogo ganhou de 1-0 do São Paulo. Depois perdeu o São Paulo de 4. Perdeu por 2-1. Perdeu por 2-0. 2019 para 2020. Botafogo em casa ainda tem um jogo com o Avaí. Perdeu para o Goiás. Ganhou do Fortaleza. Ganhou do Cinelândia também, não conta isso. Empatou com o Juventude. Então, dentro de casa, ele não é lá grande coisa. E você vê que praticamente não segura SG. São Paulo, fora de casa, empatou com o Curitiba, empatou com o Avaí, empatou com o Corinthians, ah, empatou com o Fortaleza. Então, acho que o empate é a maior, é a maior aposta para jogo aqui. Eu acho que até apostar no Caleri existe a possibilidade, mas pelo preço que ele está, tem outros jogadores que dá para fazer a aposta. Palmeiras e Atlético Goianiense, né? Para mim é outro jogo dentro do área. A gente não tem muito o que fazer. Palmeiras enfrentou 6 vezes ele pelo Brasileirão, ganhou 3, empatou uma e perdeu 2. Mas o Palmeiras esse ano está vindo com tudo. E como ele não está disputando ainda as outras competições, ele está com a força máxima em cima do Brasileirão. Ele está tentando tirar a diferença porque sabe que depois vai ter que poupar jogadores.
Então vamos aproveitar essas chances para fazer nossas pontuações. Outra vez, uma excelente ideia fechar a zaga do Palmeiras. 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates, uma única derrota, que foi aquela do Ceará. Se você for ver, o único empate que ele teve aqui nesse meio do caminho foi com o América Mineiro, com o Atlético Mineiro. O resto foi embora. Atlético Goianiense, que já subiu aqui, não está mais por aqui. Vamos ver para onde que ele foi parar agora. Já está em 14º, já não é mais lanterninha, né? Ele teve a vitória contra o nosso amigo, 2 vitórias seguidas. Então, ó, teve 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Ele teve a última derrota dele contra o Corinthians, depois venceu o Avaí, né? E venceu o Fluminense. Então, se você for ver nos últimos jogos, ele melhorou bastante. Mas não dá para competir com o Palmeiras. Quando ele joga fora de casa, ele já teve 2 empates e 2 derrotas. Ele teve um último empate, a última vitória com o Fluminense e o último empate com o Internacional. E a última derrota, o Atlético Mineiro. Eu acho que dá para segurar o SG. O Palmeiras vai segurar o SG contra o Atlético Goianiense, é quase certeza. É, certeza absoluta a gente não pode dar, é claro. Palmeiras, né, nos últimos jogos que teve com o Atlético Goianiense, ganhou de 4-0, 3-0, empatou 1-1 e 3-0. Então é jogo para de 2-0, 3-0 para cima, se não tiver nenhum problema em estádio, que nem aconteceu hoje com o Curitiba. Se não tivesse aquele problema, acho que o Curitiba ainda levava o terceiro. Palmeiras, ó, 4-0 contra o Botafogo, 0-0 com o América, 4-1 contra o Tássera, 1-0 contra o Emelec, 2-0 contra o Bragantino e 1-1 contra o Fluminense. O Fluminense parece que só gosta de jogar com time grande. Atlético Goianiense ganhou do Fluminense 2-0, empatou 1-1 com o Internacional, com o LDU, perdeu para o Atlético Mineiro 2-0 e empatou com o Cuiabá 0-0. Então você vê que o nível é muito inferior ao time do Palmeiras. E agora, nossa última análise, que é Fortaleza e Avaí, que aparece aqui embaixo, não tem nem nada nas bolsas de aposta. Eles se enfrentaram em casa pelo Brasileirão 2 vezes, sendo uma vitória do Fortaleza e uma vitória. Mas é o Avaí que joga em casa, foram 2 vezes. As 2 vezes o Fortaleza venceu lá. Ah, aqui você tem aqui os dois na área de rebaixamento. O Fortaleza só venceu uma vez no campeonato, já perdeu 6, empatou 4 com esse empate de hoje. O Avaí venceu 3, empatou 2 e perdeu 5. Em casa, o Avaí é mais forte, venceu 3, empatou uma. Então, se tivesse que apostar em alguma coisa, eu apostaria na vitória do Avaí ou no empate. Isso seria o meu palpite para esse. Na bolsa de apostas, ainda não tem apostas. Então, o Fortaleza venceu de 3-0 e 2-0. Mas nessas análises que a gente está vendo aqui, ó, não tem SG. O Avaí empatou com o São Paulo, perdeu para o Juventude, ganhou do Curitiba e ganhou do Goiás. O Fortaleza, fora de casa, ganhou do Flamengo, né?
ganhou do Allianz Lima, perdeu para o Botafogo e ganhou do Vitória. Então essa é as análises. Para mim, Avaí empate é a maior probabilidade. Em relação às apostas, né, que eu fiz 10 apostas semana. Acertei a do Palmeiras, acertei a do São Paulo, acertei o empate do Atlético Mineiro com o Santos e acertei o Corinthians. Essas apostas vocês foram ver, você vai ver que tem, errei o Fluminense, né? Que perder. Você vai ver que o Corinthians eu tenho 2 jogos, o Santos eu tenho 2, o Internacional também, eu acreditava no empate, não numa vitória, né? Do Cuiabá, porque eu apostei no Cuiabá porque era zebra. E no Fluminense tinha apostado no empate, na vitória do Fluminense. E acabei errando. O Corinthians, empate e vitória do Corinthians. Né? A vitória do Corinthians foi seca, então eu ganhei. Ganhei 5, né? Em 10 jogos que apostei, ganhei 5. Esse aqui, que é aquela aposta que eu faço, aquela aposta premiada da Liga Piratas. As 3 apostas que eu tive meus retornos, eu ganhei as 3 apostas que eu fiz. E assim foi as análises para a rodada 12. E aqui eu vou te dar o meu palpite, né? São os palpites que eu dei e também vou apresentar aqui o que eu manjo de time para a rodada 12. Fecharia a defesa do Palmeiras, poria o técnico do Fortaleza ou do Avaí aqui, por começar. Apostaria no Terence por causa do jogo, ou no Williams, no Iago Pikachu, no Scarpa, no Nacho, Hulk, Igor Paixão e Caleri. Esses seriam outras opções que eu tinha para colocar. Então eu posso trocar aqui pelo Abel, trocar o Caleri pelo Mendoza, ou pelo Cano, ou pelo Dudu. Ou trocar o Hulk Caleri por esse. Tenho mais essas 3 opções de ataque. E aqui também poderia ser o Terence com o William ou com o Adson e com o Everton Ribeiro. Esses são os times que eu vejo. É um time que eu vejo onde eu posso mesclar. É claro que é muito cedo, mas como o pessoal gosta, é o que eu gostaria de fazer com vocês. É um time para a rodada 12. Uma boa noite, uma boa semana e que a gente venha até o próximo vídeo, se Deus quiser.